pessoal! Bem, o passo a passo aqui de hoje do nosso canal é uma regravação. Você que acompanha nosso canal sabe que de vez em quando eu trago regravação de peças que já foram postadas aqui no canal, com o objetivo de trazer mais qualidade de imagem e áudio a vídeos populares. Essa peça, por exemplo, foi a primeira meia feita de lã aqui no nosso canal. É um vídeo de 2014. Foi um vídeo muito popular, as pessoas gostaram muito da meia. Entretanto, um vídeo que teve alguns problemas com áudio, com imagem, com edição. Por isso, levando-se em consideração que o inverno de 2017 está se aproximando, eu decidi refazer essa aula, trazer ela novamente para cá, dar uma atualizada, para tentar fazer com que as pessoas que gostaram da peça, mas que não conseguiram entender o primeiro vídeo, de repente consigam entender agora. Eu vou utilizar, pessoal, os mesmos materiais que eu utilizei no primeiro vídeo. A lã molê da Círculo e a agulha de número 6. Eu tô aqui com as peças originais, essas aqui foram as peças que eu fiz realmente no primeiro vídeo, tá? E hoje eu vou utilizar outras cores para tentar dar mais qualidade na imagem, ok? Então, pessoal, vamos começar o vídeo de hoje. Vamos iniciar o vídeo fazendo 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos pular a primeira corrente mais próxima da ponta da agulha e a partir da segunda corrente nós vamos fazer pontos baixos. Se eu fiz 10 correntes e pulei a primeira, então eu vou ter 9 pontos baixos. Essa aqui, pessoal, é a nossa primeira reta. Nós vamos trabalhar de forma oval. Esse nosso trabalho de início ele vai ficar no sentido oval. Então, nós vamos ter duas retas e duas curvas. Essa aqui é a nossa primeira reta. Vamos lá. Estamos chegando aqui no nono ponto baixo e agora nós vamos para a primeira curva. Na nossa primeira curva, nós vamos colocar 2 pontos baixos junto ao nono. 1, 2. Agora nós vamos para a segunda reta. A nossa segunda reta a gente faz igual a primeira, com 9 pontos baixos. E o primeiro ponto baixo desses 9 é junto à curva. E agora a gente trabalha embaixo dos pontos altos anteriores, que a gente fez anteriormente, a primeira reta. Embaixo de todos os pontos que a gente fez na primeira reta. Um ponto baixo para cada ponto, tá? É necessário que a nossa reta, nossa segunda reta, também tenha 9 pontos baixos. Estamos chegando aqui no finalzinho, vou fazer aqui o nono ponto baixo da segunda reta. E agora eu vou para a segunda curva e a segunda curva são 2 pontos baixos junto ao nono ponto. Na verdade, esses 2 pontos baixos, eles estão ficando junto ao nono ponto, perdão, e ao primeiro ponto da primeira reta. Agora eu venho aqui no primeiro ponto da primeira reta e vou fazer um ponto baixíssimo para encerrar a nossa primeira carreira. Olha só, essa aqui é a nossa primeira carreira. Vamos fazer uma correntinha para subir e vamos fazer um ponto baixo nesse mesmo ponto, tá? Esse aqui é o primeiro ponto da nossa segunda carreira. Como eu vou trabalhar com pontos baixos, eu gosto de colocar um marcador para que eu não me perca. O ponto baixo, às vezes, a gente costuma se perder trabalhando de forma circular. Então, se você tiver esse probleminha, é melhor você usar um marcador. Eu vou fazer aqui, pessoal, 9 pontos baixos. Eu vou continuar trabalhando na reta com 9 pontos baixos. Esse ponto aqui que eu coloquei o marcador já é o primeiro. Então, eu vou fazer mais 8 pontos baixos, tá? É ponto baixo sobre ponto baixo até chegar na primeira curva. Chegando aqui na curva, pessoal, eu botei 2 pontos baixos juntos. Eu vou agora colocar 4 pontos baixos na curva. 2 pontos baixos juntos sobre o primeiro ponto e 2 sobre o segundo. Venho aqui no primeiro ponto da curva e vou fazer nele 2 pontos baixos. 1, 2. Venho no segundo ponto da curva e faço 2 pontos baixos. 1, 2. Aqui eu estou na segunda reta e vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. São novamente 9 pontos baixos. Vou fazer isso até chegar na segunda curva. Cheguei aqui na segunda curva, eu tenho 2 pontos baixos, vou fazer 2 pontos baixos no primeiro ponto baixo. 1, 2. 2 pontos baixos no segundo ponto. 1, 2. E agora eu vou vir lá naquele ponto baixo onde está o marcador e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou tirar o marcador e vou fazer um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto.
Pronto! Vamos agora para a nossa terceira carreira. Pessoal, nesse momento nós temos em volta de todo o trabalho 26 pontos baixos. Eu vou fazer mais 4 carreiras com 26 pontos baixos, colocando ponto sobre ponto, tá? Sem colocar pontos juntos como a gente está fazendo na curva. Dessa vez vai ser ponto individual sobre ponto, tá, pessoal? Vou fazer aqui uma correntinha, vou fazer um ponto baixo, vou colocar aqui um marcador nesse primeiro ponto para que eu não me perca e vou fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Lembrando, eu quero 4 carreiras dessa forma. Essa aqui é a primeira carreira, depois dessa eu vou fazer mais 3 carreiras, aí a gente volta para dar continuidade. Vamos lá. Pessoal, agora nós vamos fazer uma carreirinha com aumentos. Nós vamos sair de 26 pontos para 31. Para começar essa carreirinha, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui uma correntinha para subir e um ponto baixo no mesmo ponto. Vou colocar aqui o marcador. Olha só. Vou para o próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, vou fazer outro ponto baixo. Vou fazer para o próximo ponto e vou fazer mais um ponto baixo. Aqui eu tenho 4 pontos baixos que eu coloquei de forma individual, ou seja, um em cada ponto. Agora eu vou para o próximo ponto e vou colocar 2 pontos juntos, fazendo assim um aumento. 1, 2, 2 pontos no mesmo lugar. Vou repetir isso aqui novamente, e mais uma vez, até chegar próximo do fim. 1, 2, 3, 4 pontos individuais, aí eu vou para o próximo ponto e aqui eu coloco 2 pontos juntos. E eu vou seguir fazendo isso por toda a volta, ok? Vamos lá. Tô chegando aqui próximo do fim, aqui eu fiz os últimos 4 pontos individuais, vou para o próximo ponto, vou fazer 2 pontos baixos juntos. Observe que ainda está faltando um pontinho, eu vou fazer aqui apenas um ponto baixo. E agora eu fecho a nossa carreira. Pessoal, anteriormente eu tinha 26 pontos baixos. Com essa carreira cheia de aumentos, eu passei para 31 pontos baixos, ok? Agora eu tenho aqui 31 pontos baixos. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer mais 18 carreiras, colocando ponto sobre ponto, 18 carreiras de 31 pontos baixos, 18 carreiras sem aumento, ok, pessoal? Opa, vou fazer aqui uma correntinha para subir, um ponto baixo no mesmo lugar, vou colocar aqui o marcador para marcar o primeiro ponto, e vou fazendo aqui ponto baixo sobre ponto baixo. Dessa vez não vou colocar ponto junto, tá, pessoal? São 31 pontos sobre 31 pontos, ou seja, todos vão ficar de forma individual. E eu quero 18 carreiras, ou a carreira suficiente para cobrir toda a planta do pé, tá? Para ter aquele encaixe certinho até o seu tornozelo, tá? Se você achar que só 18 carreiras não foi o suficiente para você alcançar, você pode colocar mais, não tem problema nenhum. Ok, pessoal? Então, essa aqui é a primeira carreira, eu vou fazer depois dessa mais 17. Uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Aqui eu tenho o marcador do primeiro ponto. Quando eu chegar aqui no final, eu vou tirar e vou colocar na próxima carreira. Só que eu aconselho vocês também a colocar o marcador em qualquer um dos pontos dessa primeira carreira para marcar a carreira, tá? Para que na hora de contar, para saber que se eu já fiz as 18 carreiras, fica mais fácil de identificar, tá? Eu vou fazendo e sempre contando para quando tiver já maior o nosso trabalho, eu ir contando para saber se eu já fiz 18. Aí eu já sei onde é que tá a minha primeira carreira para ficar mais fácil de contar, tá? Essa aqui é só uma sugestãozinha para deixar o trabalho mais fácil. Essa aqui eu não vou tirar, vou deixar aqui para ela me auxiliar na hora de contar quantas carreiras eu já fiz, tá? Então, pessoal, vamos lá. Quando eu fizer as 18 carreiras, eu volto para a gente dar continuidade. Pronto, pessoal, olhem só como já está a nossa peça. Aqui está aquele marcador que eu deixei para marcar a carreira, como eu disse, para poder deixar um pouco mais fácil de contar. Ela marca a primeira carreira de 18 que eu preciso, mas como eu disse, você vai ver a sua necessidade,
18 pode ser muito ou pode ser pouco para você, então 18 é apenas a minha referência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carreiras. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar fazendo pontos baixos, só que dessa vez a gente vai começar a preparar a parte do calcanhar. E para preparar a parte do calcanhar, a gente já não vai mais dar a volta em todo esse cano aqui, tá? Em toda essa abertura. Vamos fazer aqui uma correntinha para subir. Vamos fazer um ponto baixo no mesmo ponto. E vamos fazer um ponto baixo para cada ponto, até que você tenha 21 pontos baixos feitos. Eu já tenho aqui 4, 5, 21. Pronto, 21 pontos baixos. Essa é a primeira carreira de ida e volta de 10 carreiras que eu preciso. Ou seja, eu vou continuar fazendo mais 9 carreiras. Vou fazer uma correntinha para subir, virar o trabalho e vou fazer a segunda carreira, colocando ponto baixo sobre ponto baixo. Repetindo, eu quero 10 carreiras. Eu já fiz uma, estou fazendo a segunda, colocando sempre ponto baixo sobre ponto baixo. Quando eu concluir essa, eu vou fazer mais 8 carreiras, aí a gente volta para dar continuidade. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como está o nosso trabalho depois que eu concluí as 10 carreiras do calcanhar. Agora nós vamos fechar o calcanhar da seguinte forma. Vou pegar aqui as duas partes e vou virar para baixo, colocando uma frente a frente. Você deve lembrar que a gente fez aqui 21 pontos. Então, nós vamos ter aqui 21 pontos que nós vamos estar ligando um a um, tá? Nós vamos ligar aqui desse lado com esse lado, ou seja, nós vamos fazer ligação de 10 pares de pontos baixos e vai sobrar um pontinho baixo sem uso, que não vai ter problema nenhum. Você pode observar que eu arrematei o fio, mas não chega a ser obrigatório arrematar. Uma das coisas que eu costumo fazer, eu não vou fazer aqui hoje, mas eu já fiz em outras mesas, e você quiser fazer como eu já fiz nas outras mesas, para não precisar arrematar, você vai fazer o fechamento aqui da ponta pra cá, pra dentro, e depois vai voltar de novo. Vai ficar um pouco mais volumoso, mas não tem problema nenhum, porque essa parte aqui vai ficar pra dentro, tá? Não vai chegar a incomodar. Não vou fazer isso hoje, tá? Eu arrematei o fio, mas é uma sugestão. O que eu vou fazer? Eu quero que vocês observem que aqui eu tenho o pontinho, né? Bem na dobrinha, o pontinho que eu não vou utilizar. Mas aqui eu tenho os pontos que eu vou estar utilizando em pares, fechando um a um, ok? Eu vou colocar aqui a agulha. Observe aqui a parte da frente, eu vou colocar aqui a agulha no centro da trancinha. Observe que os pontos eles ficam uma espécie de trancinha. Eu vou colocar a agulha no centro da trancinha e vou pegar apenas a alcinha de trás desse ponto. Aí eu vou para o ponto que está imediatamente à frente dele, colocando a agulha de modo que a agulha saia no meio da trancinha, pegando apenas a alcinha da frente. Na parte que está da peça para sua frente, você pega a alcinha de trás. E na parte que está para trás, você pega a alcinha da frente. Ou seja, peguei apenas as alcinhas que estão no centro de um ponto e outro, ok? Aqui eu vou colocar o nosso fio. Passando aqui de um lado para o outro. Vou fazer aqui uma correntinha só para prender o nosso fio. E eu vou para o próximo ponto fazendo a mesma coisa, olhem só. Vou para o próximo ponto, entro com a agulha no centro da trancinha, pegando apenas a alcinha de trás. Vou para o ponto que está atrás, entrando aqui de uma forma que eu pegue apenas a alcinha da frente. Aqui o fiozinho, essa aqui é a ponta do fio, eu vou esconder, então eu vou deixar aqui em cima. E vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, vou fazer a mesma coisa. Olhem só. Faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, vou fazer a mesma coisa. Quando eu vou descer e subir, ou seja, quando eu não arremato o fio, ao invés de fazer ponto baixo, eu faço ponto baixíssimo. Eu desço com ponto baixíssimo e subo com ponto baixíssimo. Dessa vez, como eu estou fazendo apenas uma carreira, eu arrematei o fio, vou fazer apenas uma carreira, eu vou fazer com ponto baixo, que aí também eu aproveito e escondo a pontinha do fio. Então, pessoal, eu vou fazer isso até o último par de pontos, tá? Entrando com a agulha no ponto que está pra frente,
pegando apenas a alcinha de trás e no ponto que está para trás, pegando apenas a alcinha da frente. Agora vocês prestem atenção para pegar certinho, tá? Para não pular nenhum ponto e o trabalho não ficar torto. Vamos terminar. Olhem só, cheguei no finalzinho e tá certinho aqui. Tem um ponto ainda desse lado e um pontinho ainda do outro. Vou aqui fazer o ponto baixo para encerrar. Agora eu vou pegar essa pontinha aqui e vou empurrar para dentro, para cima, deixando assim a parte que eu fiz a costura, os pontos baixos, para a parte de dentro do sapatinho, olhem só, da nossa meia. Olhem só como está. Agora eu vou subir mais algumas carreiras com branco antes da gente mudar de cor. Agora, pessoal, eu vou trabalhar aqui em volta da abertura do sapatinho para poder formar o nosso cano. Vou trabalhar de forma circular. Aqui eu tenho 10 carreiras. Você deve lembrar que nós fizemos 10 carreiras no calcanhar, 10 carreiras de pontos baixos. Cada carreira eu vou contar como um ponto. Eu vou colocar um ponto baixo para cada uma das carreiras. Ou seja, se eu fiz 10 carreiras, então eu vou colocar aqui 10 pontos baixos, um para cada ponto. Só que eu costurei as duas pontas, então essas 10 carreiras, elas aparecem aqui e aparecem desse lado também. Então eu tenho 10 pontos aqui, 10 pontos aqui, totalizando 20. Quando eu fiz 21 pontos aqui, pontos baixos em volta daquela primeira abertura, quando eu deixei de trabalhar de forma circular para trabalhar de ida e volta, sobraram aqui 10 pontos, ok? 10 pontos baixos. Então eu tenho 10 pontos aqui, 10 pontos aqui e 10 pontos aqui, totalizando 30. E quando eu fiz essa fechadura aqui, quando eu fechei, o espaço que criou aqui me deu mais um pontinho. Eu vou trabalhar nesse espaço, senão vai ficar muito distante. Ou seja, eu tenho 10 pontos aqui, 10 aqui, 10 aqui e 1 aqui, totalizando 31 pontos, ok? Para o nosso cano dar certo, é necessário que você tenha uma quantidade de pontos que sejam múltiplo de 2 mais 1. 31 é múltiplo de 2 mais 1. 30 é múltiplo de 2, aí mais 1, 31, ok? Então, se a sua contagem der diferente, você precisa lembrar disso, tá? Você não precisa fazer 31, mas é necessário que o total de pontos que você tenha seja um múltiplo de 2 mais 1. Vou fazer aqui uma correntinha para subir. Vou fazer nesse mesmo pontinho da costura um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo para cada carreira, tá? Lembrando, cada carreira conta um ponto. Então eu vou fazendo um ponto baixo para cada carreira. Prestem atenção para você não pular a carreira, senão vai faltar local para colocar ponto. Olhem só. Tô chegando bem perto dos pontos baixos que eu não utilizei, esses pontos baixos daqui da frente. Aqui, pessoal, olhem só. Eu tenho um ponto baixo que ele está sendo usado por um ponto baixo que eu fiz o calcanhar. Eu não vou utilizar esse ponto, tá? Ele já está sendo usado. Vou usar apenas os 10 que estão totalmente livres. Então, eu venho aqui pro próximo ponto baixo, que ele realmente está livre, o outro não está, embora pareça. E vou fazer os pontos baixos apenas no que estão livres. E eu vou dar a volta na meia fazendo isso, ponto baixo sobre ponto baixo. E quando chegar na carreira, eu faço um ponto baixo para cada carreira. Desse outro lado, eu faço a mesma coisa que eu fiz do lado anterior. Não vou usar o ponto baixo que está sendo utilizado. Observe aqui, eu vou contar aqui, olhem só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos baixos. Eu já vou aqui direto para a primeira carreira e vou voltar a fazer pontos baixos. Já é fazer um ponto alto. Vou voltar a fazer pontos baixos. E eu vou fazer isso por toda a volta. Vamos adiantar um pouquinho o trabalho. Estou finalizando aqui fazendo o 30º ponto e o 31º. Agora eu venho aqui no primeiro pontinho que eu fiz e vou fazer o ponto baixíssimo para encerrar a nossa carreira.
Pessoal, eu fiz aqui a primeira carreira de ponto baixo, mas eu preciso de 3. Então eu vou subir com uma corrente e vou fazer mais 2 carreiras de pontos baixos, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. Aí quando eu terminar essas 2 carreiras, quando eu já tiver o total de 3 carreiras de pontos baixos concluído, eu volto pra gente trocar de cor e fazer o nosso cano, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, já fiz aqui as 3 carreiras de pontos baixos, já arrematei o fio branco e agora nós vamos com um colorido para que a gente possa fazer o nosso cano, tá? As nossas trancinhas, ok? Olhem só, eu escolhi o laranja. Vou vir aqui em qualquer um dos pontos baixos para prender o nosso fio. Eu gosto aqui de dar o nozinho inicial. E eu venho aqui em qualquer um dos pontos baixos. E nesse ponto baixo, eu vou fazer um outro ponto baixo e uma correntinha para subir. Esse ponto baixo somado a essa correntinha equivale ao meio ponto alto. Vamos colocar nesse mesmo ponto outro meio ponto alto. Olhem só. Vamos fazer agora 2 correntes para subir. E nesse espaço que se formou entre os 2 primeiros pontos altos, nós vamos fazer um ponto chamado de ponto pinha ou ponto puff. Em alguns lugares ele é conhecido como ponto puff. Vamos fazer o seguinte, olhem só, observe. Vamos laçar a agulha em cima, vamos passar nessa base que eu mostrei para vocês e vamos laçar embaixo. Puxa. Aqui eu tenho um ponto. Vamos laçar em cima, vamos passar por essa base, vamos laçar embaixo. Puxo, aqui eu tenho 2 pontos. Vamos laçar em cima, vamos passar pela base, vamos laçar embaixo, puxo. Aqui eu tenho 3 pontos. E com 3 pontos na agulha, eu vou laçar mais uma vez. Vou pular o primeiro ponto da base e no segundo ponto eu vou colocar a agulha e vou laçar novamente. Puxo. Olhem só. Aqui eu vou laçar pela última vez. E nessa última laçada eu vou passar por dentro de todas as laçadas que estão na agulha. Tudo de uma vez, olhem só. Pode ir passando devagarzinho para que não saia do lugar. Esse aqui é o nosso primeiro pontinho, similar ao ponto pinha, ou ponto puff, como você conhece, tá? Ele fica meio deitadinho aqui no nosso caso. Vamos agora fazer 2 correntes para subir, 1, 2, e nós vamos repetir esse mesmo trabalho aqui. A diferença é que agora você vai usar, para passar o ponto, esse espaço aqui embaixo do ponto anterior. Olhem só, laço em cima, passo na base, a base agora é embaixo do ponto, laço embaixo, puxo, um ponto, laço em cima, passo na base, laço embaixo, 2 pontos, laço em cima, passo na base, laço embaixo, 3 pontos, laço mais uma vez, pulo o primeiro ponto. No segundo ponto, eu coloco a agulha, laço de novo. Laço mais uma vez e puxo por dentro de 2 pontos. Parece muito complicado de fazer, mas depois você pega o ritmo e não erra mais. Vou fazer mais alguns aqui para vocês. Vou fazer 2 correntes. Lembrando, a base agora é embaixo do último ponto que você fez. Laço em cima, passo na base, laço embaixo e puxo. Aqui eu tenho um ponto. Laço em cima, passo na base, laço embaixo e puxo. Aqui eu tenho 2 pontos. Laço em cima, passo na base, laço embaixo, puxo. Aqui eu tenho 3 pontos. Laço mais uma vez, pulo o primeiro ponto. No segundo ponto, coloco a agulha, laço de novo, puxo. Laço pela última vez e passo por dentro de todos os pontos que estão na agulha. Vou fazer agora um pouco mais rápido. 2 correntes, laço em cima, passo na base, laço embaixo, me enrolei, puxo, laço em cima, passo na base, laço embaixo, puxo, laço em cima, passo na base, laço embaixo, puxo, laço em cima, pulo o primeiro ponto e no segundo laço novamente, puxo, laço de novo e passo por dentro de todos os pontos que estão na agulha. Vou fazer isso por toda a volta do trabalho. Quando a gente estiver terminando a carreira, eu volto para mostrar como a gente vai fazer isso. Tô aqui fazendo o último pontinho, olhem só, e aqui nós temos uma diferença. Já tô com as 3 laçadas na agulha, vou pegar a última laçada e
Vou pular um ponto da base, observe que o segundo ponto é o mesmo ponto que nós começamos a trabalhar com o fio laranja. Entretanto, eu não vou fechar esse último gominho aqui, tá? Observe que os gominhos, eles ficam meio caidinho um sobre o outro. Se eu fechar aqui, ele não vai ficar correto. Você deve lembrar que toda vez que antes da gente fazer o gominho, a gente subia duas correntes, certo? Olhem só as duas correntes de cada gominho bem em cima. Olha só. Duas correntes, duas correntes, duas correntes. No primeiro gominho, a gente também fez essas duas correntes aqui. A gente fez duas correntes, um ponto baixo e uma corrente, que equivale ao meio ponto alto, e um meio ponto alto no mesmo lugar. Depois a gente fez mais duas correntes. Você vai prender esse último gominho nessas duas correntes que a gente fez por último, tá? Antes da gente começar a fazer a laçada. Coloco a agulha, laço novamente, laço de novo e puxo. Olha só, para que assim o gominho fique um em cima do outro. Eu vou fazer nesse mesmo ponto mais um ponto baixíssimo, para assim estar fechando de vez a carreira. Pessoal, essas trancinhas aqui, como você pode observar, elas têm 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. Todas as carreiras são feitas da mesma forma que a carreira anterior. Mas por que que elas ficam assim, uma virada para cada lado? Porque para que fique com esse efeito de trancinha, é necessário que você trabalhe com elas de ida e de volta, ida e volta, para que assim elas fiquem com esse efeito de trancinha, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer aqui duas correntes que representam o meio ponto alto. A gente começa com 2 meios pontos altos colocados no mesmo lugar. Vou virar o trabalho e vou colocar o meio ponto alto nesse mesmo lugar. Ó, meio ponto alto. Vou fazer duas correntes. Vou fazer as 3 laçadas dentro do ponto. 1, 2, 3. Olhem só. Vou laçar em cima. E agora o nosso laçar embaixo é justamente pegando as 2 correntinhas de cada gominho, aquelas correntinhas que a gente faz antes de fazer as laçadas do gominho, as laçadas do ponto pinha. Então, no primeiro ponto pinha da vez, eu vou passar aqui por dentro das 2 correntes, vou laçar novamente, puxo, laço de novo e passo por dentro de todas as laçadas que estão na agulha. Vou repetir, 2 correntes. Agora eu vou fazer as laçadas embaixo do ponto. 2, 3, laço mais uma vez, passo por dentro das 2 correntes do gominho seguinte, laço de novo, puxo, laço pela última vez e passo por dentro de todos os gominhos. Faço 2 correntes, laço em cima, passo na base, laço embaixo uma vez, laço em cima, passo na base, laço embaixo 2 vezes, laço em cima, passo na base, laço embaixo 3 vezes, laço de novo, venho aqui nas 2 correntinhas do gominho seguinte, laço de novo, puxo, laço mais uma vez e passo por dentro de todas as laçadas que estão na agulha. Olhem só como já está ficando, já está dando o efeito. Pessoal, e é assim o nosso trabalho. Eu vou fazer isso aqui por toda a volta, tá? 2 correntes, repetir mais uma vez, 2 correntes, laçando sempre embaixo do ponto. 1, 2, e sempre por 3 vezes, 3, laço mais uma vez, passo nas 2 correntes do gominho seguinte, observe, esse gominho aqui já foi usado, o próximo gominho livre é o que eu vou usar. Laço de novo, puxo e laço mais uma vez, puxando por dentro de todas as laçadas que já estão na agulha. Quando eu fechar essa carreira, eu vou fechar da mesma forma que eu fechei a primeira carreira, tá? Aqui no pontinho em cima do primeiro gominho. Vou fazer a mesma coisa para subir para a terceira carreira, lembrando que a terceira carreira eu vou virar novamente o trabalho, tá? Viro novamente o trabalho, faço na terceira carreira a mesma coisa que eu fiz na segunda, terminei a terceira carreira, viro novamente e faço na quarta carreira a mesma coisa que eu fiz na terceira. Quando eu tiver com as 4 carreiras prontas, lembrando, sempre virando o trabalho a cada fim de carreira, aí a gente volta pro acabamentozinho final, ok? Vamos lá. Pronto, meninas, olhem só o nosso trabalho já mais adiantado. Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui para encerrar a nossa carreirinha. E o que nós vamos fazer agora é o pequeno acabamento. Nós vamos trabalhar nessas 2 correntes que tem em cada gominho,
fazendo 2 pontos baixos nela. 1, 2 pontos baixos, passo para a próxima alcinha em cima do próximo gominho e faço mais 2 pontos baixos. Vou para o próximo e repito, 2 pontos baixos, 2 pontos baixos, e eu vou fazendo isso, pessoal, por toda a volta do trabalho, até eu chegar lá onde eu comecei, que é onde eu vou arrematar esse fio e fazer o outro lado do nosso par. E assim o nosso parzinho de meia vai estar pronto, pessoal. Olha só. Bem, então essas aqui são as minhas sugestões de cores, as cores que eu usei no primeiro vídeo, a cor que eu estou usando agora. É legal porque você pode misturar cores bem legais e deixar o seu par de meia bem divertido. Para você ver outras peças de inverno, clique aqui no botãozinho que está aparecendo no topo da sua tela. Siga a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.